A frase foi a seguinte: você só critica a campanha, mas você não vai lá dar sua cara a tapa. Era dispensável eu falar o que eu vou falar aqui? Era muito dispensável, afinal de contas eu já disse isso tantas outras vezes. Mas eu faço questão de deixar bem claro e destacado logo no começo do programa, porque uma coisa que me entristece é a burrice. O seguinte, não que eu tenha ficado triste, mas isso me colocou para pensar, porque o grande diferencial do ser humano para o asno, para a planária, para o alface, é ele parar para pensar, e parar para pensar de maneira racional, é claro. A frase foi a seguinte: você só critica a campanha, mas você não vai lá dar sua cara a tapa. Era dispensável eu falar o que eu vou falar aqui? Era muito dispensável, afinal de contas eu já disse isso tantas outras vezes. Mas eu faço questão de deixar bem claro e destacado logo no começo do programa, porque uma coisa que me entristece é a burrice. E por incrível que pareça, boa parcela da minha audiência é burra. Mas não só da minha, da audiência do Jornal Nacional, da audiência do Pingo nos Is, do Faroeste, do Oeste Sem Filtro. Por quê? Porque a maioria do brasileiro é estúpido. Ninguém, a estupidez é muito democrática, ninguém está a salvo da estupidez. Então, através dessa frase, eu vou lhe dizer alguma coisa. Você não gostou do que a pessoa falou, a pessoa é livre para opinar. Eu não discordo, eu não estou mandando a pessoa retirar o que ela disse. Se ela é livre para dizer, eu sou livre para responder. Porque a liberdade é uma via de mão dupla. E ela não transforma fezes em chocolate. A liberdade de expressão transforma o ouvido do outro em pinico. Porque a liberdade de expressão é aquilo que leva ao teu ouvido qualquer merda. E que leva ao seu também qualquer merda. Então existem duas categorias de opinião. A primeira delas chamaremos de argumento. E a segunda chamaremos de opinião pura. O argumento é a opinião racional. Irracional, uma palavra da língua portuguesa que vem do latim, que é uma palavra que corresponde a uma outra no grego que se chama logos. Então, o argumento é a opinião racional, portanto é a opinião lógica. Já a opinião pura, ela tem algumas formas de existência. Primeiro, ela é expressão da experiência, é expressão do seu conhecimento do universo. E quando você quer tomar todas as experiências de todas as outras pessoas e de todas as coisas pela sua própria e única experiência, isso é um erro de julgamento chamado solipsismo. Mas é das opiniões, e no meu ponto de vista, a mais válida, porque pelo menos você experimentou. Num segundo degrau está a opinião, não da experiência, mas a opinião da crença, que não é necessariamente a crença religiosa. Veja bem, quando você lê um livro, você escolhe acreditar ou não naquele autor. Então, se o Stephen Hawking, um dos maiores físicos da humanidade, diz que A é igual a B, pela titulação, pela capacidade intelectual, pela produção científica de Stephen Hawking, eu acredito que A é igual a B. Mas eu posso decidir não aceitar, não acreditar e querer experimentar isso para saber se A é igual a B.
Veja que a opinião da experiência de mundo, da experiência de vida, ela está muito próxima do argumento, que é a opinião lógica. Porque não tem como ter uma experiência, ter uma opinião lógica sem que você tenha um mínimo de experiência de vida, de contato com o mundo que o cerca. Mas há uma linha tênue que separa a opinião da experiência própria do argumento. Que linha tênue é essa? É a verificação da repetição do resultado da sua experiência e da experiência dos demais dentro de determinadas circunstâncias, porque aí eu começo a criar os componentes para a resposta lógica científica, que não é a resposta final, é a mais verdadeira. Pode deixar de ser verdadeira em outras circunstâncias, porque o argumento ele é algo que nunca é definitivo, mas ele é o mais provável. E a opinião da experiência, ela é uma prova pessoal, que se não põe à prova aos outros. Dito isso, dissemos da opinião crença, que é aquela que você lê e decide acreditar. E tem muita gente também que acredita em textos religiosos, mas não tem fé. Prefere acreditar porque a família toda acredita, porque na história todo mundo acreditou, então eu também decido acreditar. E a terceira forma de opinião, ela não está nem acima nem abaixo dessas duas que eu falei. Ela está em outro plano, que é a fé. Porque é a opinião não discutível. A fé ela é um arrebatamento, ela é uma coisa que não se explica, porque ela está num plano transcendental, que é diferente em tudo do nosso plano, seja do argumentativo, seja do opinativo. A fé ou você tem ou você não tem. Não dá para explicar. Dito isso, o que nós tentamos fazer num programa como esse? Não trazer opinião. Tem gente que quer trazer opinião. Mas eu sempre dou uma cortada aqui porque eu quero trazer para vocês argumentos. No máximo, a opinião experimento de vida. Opinião crença, eu não aceito. E fé, eu não tenho o que discutir. Mas aqui não é lugar para fé, aqui é um lugar de discussão, para não dizer científica, eu vou dizer técnica. Ora, então eu respeito todas as opiniões puras de vocês, baseadas em fé, em crença ou experiência própria. Só que existe um quarto tipo de opinião, que ela não é derivada nem da experiência própria, nem da crença, e muito menos da fé. É a opinião derivada do ego. Porque no íntimo do seu eu, você não acredita no seu ego. É o famoso não quer dar o braço a torcer. Você sabe que você está errado. Você sabe que não tem nada que o ampare para você ter crença naquilo. Você sabe que você nunca experimentou isso na sua vida, mas você mantém a sua opinião para não dar o braço a torcer. Vaidade. Ou pura maldade, que é o caso da mentira deliberada. Então, meus queridos, eu chamarei isso de preconceito. Porque, não vou falar de preconceito, mas é um preconceito. Você preconcebe uma opinião que não tem base em crença, não tem base em experiência e não tem nada a ver com fé, e você mantém essa opinião por vaidade ou por maldade. E, é claro, vaidade ela é um derivado da maldade, e a vaidade é a porta de entrada para
para todo tipo de maldade. São coisas que têm uma simbiose fenomenal. Onde é que eu coloco uma frase como essa? Você critica todo mundo. Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa. Entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.